Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar o nosso estudo de Neemias. Mais uma semana começando, espero que você esteja bem e vamos lá. Nós estamos naquela sequência depois da oração do povo ali junto com os levitas e a gente chamou esse período de depois do amém. O que vem depois das palavras bonitas, talvez de uma oração eloquente? A vida cristã não se resume a isso. A gente tem o depois do amém, o que é prático, o que vira ação a partir da oração. Então nós já vimos que depois do amém, primeiro vem a submissão à palavra de Deus, depois do amém veio a santificação do povo de Deus ali junto com Neemias, e agora vem o cuidado com a casa de Deus, a provisão para a casa de Deus. O comentarista inglês Campbell Morgan disse: apesar da casa de Deus nos dias de hoje não ser mais de natureza material, mas sim espiritual, o templo, a igreja física, ainda é um símbolo extremamente real da natureza espiritual. Quando a igreja de Deus em qualquer lugar é descuidada com seu templo, com a sua estrutura física, com seu local de reunião, trata-se de um sinal e de uma prova de que a sua vida encontra-se enfraquecida. E é interessante pensar isso, porque a igreja, o templo físico, não é onde Deus mora. Deus não está preso ali dentro daquele lugar. Deus agora habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vive em nós. Mas ainda assim nós temos esses locais, esses lugares físicos, onde eles servem tanto como um lembrete para a sociedade, para as pessoas, para elas olharem e verem: ali está um ponto, ali é um lembrete, ali é uma lembrança de que o povo de Deus se reúne, que eles continuam vivos e que eles continuam atuantes, mas também é um lugar onde a gente tem a comunhão, o lugar onde a gente se encontra como corpo, como família, onde a gente pode recarregar as baterias para continuar aprendendo sobre a palavra de Deus e encontrando cada vez mais irmãos para nos fortalecer na fé. Então a gente precisa cuidar desse templo físico, desse local, dessa comunidade onde nossos filhos crescem, aprendem, onde nós somos abençoados. E é sobre isso que a gente vai falar, olhando como que Neemias tratou dessa questão lá atrás e vendo os princípios que a gente pode trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Então hoje nós estamos no capítulo 10, dos versículos 32 ao versículo 39, finalizando aí o capítulo 10. E aí nos versículos 32 a 33, a gente vê falando primeiro sobre o tributo do templo. Todo ano, segundo a lei ali que Moisés deixou, o povo tinha uma porcentagem, alguns itens específicos que eram dados como oferta, como tributo ao templo. E isso era uma forma também de lembrar que Deus pagou um preço para libertar o povo lá atrás e que o povo pertencia a Deus. Então, quando eles pagavam esse tributo, era uma forma de lembrança também para o povo, para lembrar: nossa, Deus nos livrou lá atrás, nós pertencemos a Deus hoje e é por isso que a gente tem que trazer esse tributo de lembrança e para manter o templo funcionando. E aí, apesar de hoje em dia a gente não ter mais que fornecer animais, cereais, os itens como eram feitos no Antigo Testamento, a gente ainda tem que lembrar que existem aspectos da vida do dia a dia da igreja, do templo físico, que nós precisamos manter funcionando. Não é bom quando você chega na igreja e tem uma cadeira confortável para sentar, quando a igreja está limpa, quando está um dia quente, o ar-condicionado está funcionando. Tudo isso gera custos. Existe um funcionário que trabalha ali para manter a segurança, para manter o local limpo, para fazer a manutenção do ar-condicionado, para pagar a conta de energia que vem no final do mês. Então, todos esses aspectos, o salário do pastor que vai preparar a palavra, que vai cuidar, que vai dirigir ali, instruído por Deus, o que vai ser falado, o que vai ser ensinado. Então, todos esses aspectos, a gente precisa lembrar deles e lembrar que tudo isso tem custos. E é por isso que Deus instituiu essa forma de manter o serviço e o templo físico funcionando. E aí do versículo 34, o livro de Neemias aí vai falar sobre a oferta da lenha. E eu estava lendo um comentário que trouxe um parecer muito interessante sobre essa oferta da lenha.
às vezes, porque essa oferta da lenha, assim, eles faziam um sorteio, eles oravam a Deus pedindo que Deus que desse o resultado final desse sorteio, lançar essa sorte, para descobrir qual que seria o clã, a família, que seria responsável durante um período de tempo de cuidar da oferta da lenha, que ia buscar a lenha, que ia levar no dia certo para o templo, para que o fogo do altar nunca parasse de queimar, que ele estivesse sempre aceso. E o que é interessante, às vezes, no quesito das ofertas, às vezes você não podia dar muito, ou às vezes você dava muito pouco, dependendo da sua condição. Mas a oferta da lenha não dependia do seu status social, porque você ia sair, pegar a lenha que estava disponível na natureza e trazer no dia certo. Então qualquer um podia participar, tanto sendo de uma família mais abastada, de uma família mais simples, mas poderia contribuir e fazer parte daquilo que era a vida em sociedade, vida comum e servindo a Deus e servindo ao templo. Olha que bacana isso. Aí versículos 35 a 37, ele vai falar das primícias, a primeira parte da colheita, a primeira parte do que era recebido, e aí eles aprendiam a dar essa primeira parte em honra ao Senhor. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Né? Lembrando que desde o Egito os primogênitos pertenciam ao Senhor, então o primogênito era levado ao templo e era oferecido a Deus. E aí era feito um sacrifício como forma de simbolizar esse oferecimento e essa oferta do primogênito que pertencia a Deus. E aí a partir do versículo 37, a segunda parte do versículo 37 até o versículo 39, vai falar sobre o dízimo, a 10ª parte da renda, do que ganhava. E aí a gente tem que pensar também agora aqui, fazer o paralelo entre o que a gente vê no texto que aconteceu lá em Neemias, na reconstrução de Jerusalém, e o paralelo para os nossos dias de hoje. Porque apesar do Novo Testamento não trazer esse princípio de dízimo e de ofertas como era no Antigo Testamento, ele ainda traz essa questão da proporcionalidade. Olha, você vai dar, você vai ofertar de acordo com o que você tem condições, de acordo com o que você ganha, com a sua realidade. Mas você não vai deixar de ofertar. A Bíblia, no Novo Testamento, deixa isso claro para a gente. E aí a gente precisa lembrar também de um detalhe que muitas vezes eu acho que passa despercebido quando a gente fala de dízimos, ofertas, nessa nova aliança. Que a gente precisa entender que não é que a gente está pegando 10% do nosso 100% e dando para Deus, ou dando para o trabalho, para a manutenção do trabalho de Deus, para as missões, ou para o que precisa ser feito. Não. A gente passa a entender no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz e se oferece por nós e nos resgata do inferno, que agora é 100% de Deus. A nossa vida, os nossos bens, tudo é dele. Então o que eu estou fazendo na verdade é pegando 100% do que ele me deu e devolvendo. É por isso que algumas pessoas até falam, né? Devolver o dízimo. É interessante essa expressão. E que os 90% que ficaram comigo não são meus. Continuam sendo de Deus. E eu vou administrá-los. Eu vou ser um bom mordomo dos recursos que Deus pôs na minha mão. Outro fato interessante a se observar é que eu não estou dando porque eu vou dar e aí Deus vai me dar mais depois, né? Algumas pessoas vivem nessa visão aí, eu vou dar 10 porque a palavra de Deus diz que ele vai multiplicar a 100, a 1000 por 1, então eu vou dar para ganhar muito mais. Não, você dá porque você já recebeu, porque Deus te deu primeiro. E aí você tem condições de servir, de abençoar a igreja, de manter o trabalho de Deus, o templo físico, o pastor, as missões funcionando. E aí os 90% que ficaram com você, você não vai fazer o que você quer com eles não, da sua cabeça, sem pedir sabedoria a Deus, porque esse 90% continua sendo de Deus. Só que ele deixou com você, para você ser um bom mordomo das coisas que ele colocou na sua mão. Então a gente precisa se lembrar disso. Não dar por motivação errada, por obrigação, por medo ou por ganância. E não se esquecer de que a gente não pode fazer o que bem entender com os outros 90%. Eles continuam sendo de Deus e a gente precisa administrá-los bem. Então, fica hoje aqui esse lembrete sobre o que aconteceu depois da oração, a parte prática, a ação que o povo começou a tomar
depois dessa oração junto com os levitas. E fica pra gente nos dias de hoje os princípios, como que a gente pode manter a igreja, manter o trabalho que é feito ali, o pastor, o que é ensinado, o trabalho que é feito com as crianças, a ação social, os missionários no campo, tudo isso, a nossa contribuição para o reino de Deus, para que o reino continue a avançar, a crescer, para a honra e glória do nosso Senhor. Eu espero que você esteja sendo abençoado, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.